deixar algo aqui rapidinho, né? A pedido do nosso diácono Quincas, eu vou abrir um espaço aqui para o irmão Fabrício cantar aquele trechinho do hino, né? Aquele hino, irmão Fabrício. Vem pra cá, irmão Fabrício. Amém? Nosso diácono Quincas pediu, a gente vai fazer, amém? Boa palavra. Esse Quincas é um hino, mas é um hino muito forte. Ele é pequenininho e a gente tem cada dia segurar na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te abandonará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te abandonará. Segura na mão de Deus e vai. Igreja, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Obrigado. Obrigado, Marcinho. Esse é o último culto do ano, né? Parabéns para nós, primeiramente Jesus, e segundo, a gente fazendo a obra dele. Glória a Deus, o último culto do ano 2020, amém? Porque 2021 vem aí, se Jesus permitir, né? Se estarmos de pé até lá, se Ele não voltar, estaremos realizando, né? E queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de você estar aqui. Como falei no início, queria mais guerreiros de Cristo aqui. A gente sabe todas as coisas, como falamos sobre a irmã Alexandra Pinto, a irmã Alba e mais que não puderam chegar. Mas você chegou, amém? Glória a Deus. O nosso irmão Diego vai agradecer algo aqui, né? A retrospectiva dos guerreiros de Cristo, né? Os cultos, amém? Pimenta mais capaz do Senhor. Encarregado aqui de passar como é que foi o nosso ano, né? Como é que foi a linha do tempo do grupo, né, Marcílio? Muita coisa nova a gente pôde viver esse ano e a gente é grato a Deus por ter vivido tudo isso. Mas vamos lá, em janeiro nós estávamos aqui, né, Marcílio? Aqui com essa camisa linda aí, cor de vinho que vocês estão vestindo, comemorando o nosso 14º aniversário. Em fevereiro marcou muito nossa pequena confraternização lá no ABC, não foi? Com alguns guerreiros que puderam ir por 2 vezes, tanto no período de carnaval como no feriado. A gente pôde estar lá
2 vezes, o convite foi estendido, mas só alguns puderam comparecer. Então, marcou também, foi muito bom aquele momento de comunhão que a gente teve lá no acampamento da Igreja Batista do Cordeiro. E aí veio março. Março foi o início da pandemia. Lembro como se fosse hoje, que a gente ficou naquela incerteza, vai pra rua, não vai. E aí a gente fez o nosso primeiro culto, vamos dizer assim, trancados, lá na residência de Macílio, ali está desocupado, dia 23 de março, né? Então foi quando a gente de fato começou a usar as lives e criamos o nosso Instagram. E assim seguiu, de março até junho. Só que nesse período, Deus incomodou a gente e fez a gente mudar um pouco, porque a gente só tinha as atividades da segunda e depois cada um do seu lado. E se encontrava na segunda e depois novamente cada um do seu lado. E Deus fez nascer o Entre Linhas, que foi um presentaço, foi a primeira atividade nova que surgiu. Dentro da pandemia, a gente começou a debater sobre Bíblia e se estende até hoje, e refrisando o compromisso que estaremos em 2020 e agora teremos a honra, Marcelo, de fazer de janeiro a dezembro. Todo mês vai ter uma edição do debate Entre Linhas, onde todos aqui podem participar, só basta querer estar conosco. A gente passa um tema antecipado e vocês podem estar conosco, debatendo da Bíblia, aprendendo mais da palavra de Deus. Ah, não quero debater, pode ir para assistir, porque você também aprende. A gente que está ali na frente também aprende, né, Marcílio? Nasceu também outra coisa maravilhosa em março, aliás, abril, também foi um mês bem recheado. Nasceu o nosso culto relâmpago. Marcílio, dá só um minutinho sobre o culto relâmpago. Culto relâmpago nasceu no coração aqui dos irmãos, né? Graças a Deus ele concedeu essa oportunidade de estarmos também realizando um culto breve, né? Já está dizendo tudo, culto relâmpago. São 30 minutos com 7 hinos da harpa cristã, alguns versículos, algumas orações específicas e uma reflexão de no máximo ali 5 minutinhos. E Deus tem se feito presente no culto relâmpago, tem sido uma bênção. Estaremos voltando também em janeiro, né, de 2021 com o culto relâmpago também. Vocês podem participar conosco. Por que o culto relâmpago nasceu? Porque a gente não podia realizar um culto com muita gente. Era no máximo ali 10 pessoas. Não é verdade? 10 pessoas. Então a gente no máximo que dava era 7. Não era verdade? 7, 8, não passava disso. Então foi aí que surgiu esse culto relâmpago. Estamos sempre ali, é sem som, é um culto rápido. Inclusive, estávamos ali realizando em algumas praças, né? Fomos lá para o Marco Zero, não foi isso? Praia de Boa Viagem, realizamos culto relâmpago lá. Subimos ao monte, que vai Diego vai falar também. É aí onde nasceu a oração também da meia-noite, que o nosso irmão Diego nasceu no coração do irmão Diego, através do Espírito Santo usando ele. E assim, no período da pandemia surgiu muita coisa boa com os guerreiros de Cristo e a gente está até hoje para a glória de Deus, amém? E aí, Marcílio, já se foi, a gente vai falar, e dentro desse período de abril, maio, foi um período crítico, a pandemia não passou, tá? Mas ela teve esse período crítico, quando a gente ficou trancado em casa, não pôde ir para nossas igrejas, não podemos ir para os nossos trabalhos, enfim, todos já sabem a luta que foi. Mas aí Deus deu de presente o culto relâmpago e deu de presente também a oração à meia-noite. Parece que esse período da pandemia serviu como um período de manutenção para o grupo. Mas manutenção no período de que a gente aprender a fazer mais para Deus. E não só dar segunda-feira, feito a gente dava. Então caímos forte na questão das redes sociais. Agradeço publicamente aqui ao nosso irmão Alcântara. Louvo a Deus pela vida dele, que deu toda essa força na parte digital, com a criação das artes, manutenção do canal do YouTube, na questão dos nossos Facebook, Instagram também tem dado muita força. Então, e agradecer a Deus pela vida dele aqui publicamente. E aí veio tudo isso e também surgiu as subidas ao monte. Eu lembro que numa segunda-feira a gente terminou de fazer uma live, né? Os irmãos não podiam participar, só estava indo para os cultos que de fato estava ali tocando. Vamos dizer assim, a gente era o grupo de frente, né, que estava na rua gravando os cultos para que os irmãos ficassem em casa e assistissem pelas lives. E a gente saiu de lá e Deus incomodou, vamos orar no monte. Começou só com uma oração, a gente foi lá, terminou o culto da segunda-feira lá no Casa de Davi, Marcílio, como foi que surgiu a subida ao monte. E a gente foi para o monte orar, pedir para que Deus começasse a tomar conta dessa situação da pandemia. E aí a gente teve a ideia, disse, não, vamos trazer culto relâmpago para o monte. E aí a gente primeiro começou nos Guararapes, e aí nosso evangelista
chegou e disse: vocês precisam conhecer um monte bom lá em Monte dos Carvalhos. E a gente pôde viver uma experiência maravilhosa em conhecer o monte de Monte dos Carvalhos. E aí, se ajustando as programações, isso já decorrendo no mês de maio, junho, a gente começou a fazer culto relâmpago no monte, oração da meia-noite no monte, junto também com a queima dos pedidos que são feitos na oração da meia-noite. E foram vários testemunhos, né, Marcelo? Da oração da meia-noite. Foi porta de emprego aberta, foi enfermidade curada, família restaurada. Deu uma faixa uns 10 testemunhos que a gente recebeu por WhatsApp. Então, ou seja, para quem achava que a gente estava querendo aparecer, estava querendo criar as coisas, não, é só para aparecer. Deus, ele deu um recado. A gente fazia as coisas e ele respondia, fazia as coisas e ele continua respondendo. É muito gratificante e ainda é até hoje a gente receber testemunho do Zap. Gente, vocês levaram meu pedido para o monte, oraram, fizeram aquele monte de pedidos. Deus abriu a porta, Deus respondeu. Então, isso aí por si só já falava, né, Marcelo? Quanto era seriedade. E aí, liberamos novamente os cultos presenciais, acompanhando a liberação das igrejas. Isso já foi no final de junho para julho. E tivemos a ideia de fazer a nossa primeira vigília em 14 anos de história do grupo, porque 15 ainda vamos completar. Irmão, o presbítero Val estava lá, o evangelista Ismael, Alexandre estava lá, a Vânia também. E a nossa vigília foi uma bênção. 11 de outubro de 2020. Nunca mais esqueceremos daquela madrugada maravilhosa que passamos na presença de Deus. Então foi maravilhoso, isso marcou também no mês de outubro. E chegamos aqui em dezembro, também com algo bastante, como o Marcelo falou, foi muito glorificante você fazer culto lá no Marco Zero, pessoas acompanhando na praia de Boa Viagem também. Ver nosso Instagram alcançar status, ou seja, o trabalho dos guerreiros hoje é conhecido. Em Minas Gerais, o ministério que conhece a gente. Em São Paulo, em Natal, tem gente de Natal que pede oração pra gente lá no Rio Grande do Norte. Tem gente da Paraíba que é fiel, assiste todas as nossas lives, todos os entrelinhas, todos os cultos, mas gente lá na Paraíba também é firme conosco assistindo nas redes. E também fizemos um culto, na verdade, duas oportunidades, vivemos também duas experiências únicas. A gente participou da inauguração de uma igreja lá em Porto de Galinhas. Os guerreiros foi convidado para honrar lá o convite, né, do pastor Edilson, ao qual a gente conheceu no monte. Então, ou seja, ele sempre presente de coisas novas. E fomos fazer um culto também na casa do meu sogro, o pai de Raiano, lá em Atapuz. Ou seja, os guerreiros viajou somando ida e volta 120 quilômetros. Coisa até então que a gente nunca tinha vivido. Então 2020 foi um ano de crescimento. Você pode pensar, crescimento, cadê o povo? Não, a gente se fortaleceu na fé, se fortaleceu espiritualmente, se fortaleceu como grupo e principalmente se fortaleceu na nossa disposição para a obra. A gente aumentou o serviço, isso aqui é verdade. Enquanto muitos foram até obrigados a diminuir o serviço, a gente entende perfeitamente, enquanto muitos foram obrigados a diminuir o seu ritmo na obra, para poder se guardar e Deus guardar, a gente meio que triplicou, né, Marcelo? A gente triplicou, porque veio culto relâmpago. As idas ao monte, oração da meia-noite, foi 3 coisas que aumentou. Então a gente triplicou e Deus abençoou bastante. É uma coisa mais que marcou para a gente esse ano. Não, teve uma coisa que marcou, que foi na nossa vigília lá no monte, né? Que foi ali Samuel muito bem. Sim, a profetizada que a gente deu, né? Aconteceu que lá na vigília, acho que já sabe a história, Samuel foi deixando, ele adoeceu. E aí já estava sendo programado para o evangelista retornar junto com ele, Vânia, para casa, para que o menino fosse cuidado. E ali houve a profecia, disse: vocês creem que quando vocês descerem, ele não vai estar enfermo, vai dormir, vai ficar bem, vocês vão voltar para cultuar. E assim Deus fez. Ele ficou ali curado, quietinho, e o evangelista Alexandre puderam participar normalmente da vigília, não precisaram ir embora, desfalcar a equipe. Então, o que mostra que tudo que fizemos esse ano veio de Deus e Deus estava presente. E que 2021 venha para que seja o dobro, a gente está pronto para isso. E a gente quer contar dessa vez com todos, não só com uma parte.
Nunca fechamos as portas, na verdade, que nem porta tem, não é? Mas queremos contar com todos, que vocês todos se envolvam mais, possam estar mais conosco, presentes nas nossas atividades, dando suor, dando sangue, porque tenho certeza, Deus está presente. Amém? Amém? Deu para entender um pouco aí dos guerreiros de Cristo? Muitas coisas o Senhor fez durante esse 2020. Muitas coisas o Senhor ainda está fazendo e ainda vai fazer na vida de cada um. Não só de todos que estão aqui, mas todos como ouvinte aí da palavra do Senhor Jesus. Creia de que Deus, Ele irá fazer aquilo que você tem pedido. Eu esqueci até de dizer, então o nosso trabalho, ele além de ter conhecido no Brasil, está sendo conhecido mundo afora. Porque entrou em contato conosco o pastor dos Estados Unidos, o pastor Júnior Mendes. Ele conheceu o nosso Instagram, disse que o nosso trabalho é abençoado, que viu a presença de Deus através do nosso trabalho, está acompanhando e está orando por nós lá de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E também uma página chamada Policiais Crentes de Curitiba, é nossa parceira número 1. Ela dia após dia ela divulga nosso trabalho lá em Curitiba, pelo Instagram. Então, seja, veja a dimensão que a gente tomou. A gente tem seguidores do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas, o pessoal da Open Benção é fiel, acompanha todas as nossas programações. Ou seja, Rio de Janeiro também, né? Estados Unidos. Então, assim, a gente mesmo que rompeu fronteiras esse ano. O grupo realmente tem crescido e nas vezes que subimos ao monte, pessoas profetizaram para a gente dizendo: vocês vão romper fronteiras, vocês vão chegar aonde vocês nem imaginam que vão chegar. E Deus vai colocar aquelas pessoas certas, um grupo forte para tocar essa obra junto com vocês. Amém? Pronto, para finalizar, porque já estão aí um pouco cansados. É por isso que a gente disse que os guerreiros de Cristo não prosseguem, não tem como prosseguir sozinho, o Marcílio, ou o irmão Diego, ou o Diácono Quincas. Para quem não sabe, ou quem já sabe, o nosso líder, o fundador é o nosso Diácono Quincas. Muitos aqui sabem, alguns não. Mas é ele que é o fundador dos guerreiros de Cristo, é ele que é um dos líderes dos guerreiros de Cristo. Porém, no momento ele não pode estar conosco, é grupo de risco ele. Mas ele é o líder, um dos líderes. Deus levantou ele para levantar esta obra. Inclusive, queria agradecer a Deus também publicamente pela vida do nosso Diácono Quincas, porque se Deus não levantasse ele há 14 anos atrás, nada disso que a gente relatou aqui hoje teria acontecido. Pronto. E é por isso que eu falei e entreguei um papelzinho desse aqui. Se você ainda não tem esse papel, que diz assim: dos guerreiros de Cristo, dê sua opinião, o que precisamos melhorar no grupo. Então, alguns pegaram esse papel aqui, escreveram ou esqueceram. Só peguei 2 papéis desse até agora, que foi o do irmão Val, do presbítero Val, e se eu não me engano foi o de quem mais? Foi o de Dido? Já peguei o seu, Dido? Pronto, foram 2, está lá guardado, preciso arrecadar todos, para a gente analisar o que é que precisamos melhorar, porque precisa melhorar. Algumas coisas tem que mudar, tem que melhorar, então faça isso, nos ajude. Certo? Dê sua opinião. Aí você olha, poxa, os guerreiros precisam melhorar nisso, nesse ponto, precisa melhorar naquilo. Se a gente precisa melhorar, a gente vai se esforçar para isso, amém? Agora vamos orar, vamos realizar a oração final. Glória a Deus, muito obrigado a todos vocês. Nós precisamos de vocês em 2021, viu? Para estar nessa obra aí firme e forte. Amém? Lembrando que o próximo culto dos guerreiros de Cristo, 2021, em janeiro, dia 4 de janeiro, é lá na casa da irmã Alexandra Pinto, porém, é um culto de gratidão a Deus pela vida da filha dela, aquela bebezinha. Amém? Amém? E outra, temos também amanhã. Quem não tiver culto no seu quartel amanhã, na casa da irmã Alexandra Pinto, tem culto, o último do ano. Vai lá dar uma força, é uma obra também que precisa do nosso apoio. Amém? Glória a Deus. Amém. Dia 7 já vai ter o culto relâmpago dos guerreiros. E dia 8, numa sexta-feira, a oração da meia-noite, né, nego? Amém?